Temos aí primeiro a turma da Seção Judiciária do Ceará, o diretor do foro, Alcides Saldanha, com Edna Cláudia Lessa Fernandes, que é diretora do Núcleo Financeiro e Patrimonial, que tem uma experiência fantástica a respeito desse tema. Depois, temos mais uma vez a nossa Kanzlerin, a nossa diretora-geral do TRF da 5ª Região, junto com o diretor de Orçamento e Finanças do Tribunal, Sebastião Marcos Campelo. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar com a Seção Judiciária do Ceará, me parece, não é? Vamos lá. Boa tarde, Alcides, Edna, Thelma e Sebastião. Muito bem-vindos. Gente, mas não foi Campelo que veio, não. Boa tarde, Marco Bruno. Boa tarde, Piccoli, né? Boa tarde aos meus companheiros aqui de painel, né? Campelo e Thelma, né? Nesse nosso painel aqui sobre inovação, né? Eficiência na gestão das aquisições de custo. Né? Eu participei de manhã, né? Conversando um pouco aí com relação ao que nós fazíamos lá no nosso espaço de criatividade, né, de desenvolvimento das ideias, né, o nosso laboratório de inovação, e o Marco Bruno tinha destacado aí a necessidade de a gente manter o candeeiro aceso, né, e eu falei, olha, mas tem que ter cuidado para não derramar o gás, né. Então, nós somos aqui o grupo que está preocupado em não derramar o gás, né. O tempo tem revelado cada vez mais a necessidade de nós sermos muito proativos, muito responsáveis, cuidadosos, dedicados a uma racionalização na aplicação dos recursos. Né? Não é segredo que as instituições normalmente têm menos orçamento do que as demandas que precisam atender. Né? Mas a gente sempre pode fazer mais, né? Com planejamento, com antecipação, com um projeto claro de aonde se pretende chegar, é possível fazer mais, né? E esse processo me parece que vem sendo crescente e vem sendo aperfeiçoado, amadurecido, incorporado nas organizações todas do país, mais no executivo, mas também no judiciário de modo mais recente, de modo bem forte e intenso, né? Com relação à governança de aquisições e contratações, isso tem ocorrido, né, fortemente. A experiência da Seção Judiciária do Ceará, que me parece que é a pioneira da região, ela se iniciou com a verificação de recomendação do Tribunal de Contas da União nesse acórdão que está aí disponível para visualização de vocês, o Acórdão 2622 em 2015, em que lá o TCU já recomendava que deveria haver processo de planejamento nas aquisições e estabelecia determinados requisitos mínimos que deveriam ser observados nesse procedimento de planejamento de aquisições. Né? Além de descrever objeto, esses elementos, assim, quantidade estimada, valor, essas coisas que normalmente a gente já fazia, mas faziam duas exigências muito interessantes, me parecem as duas mais relevantes. Primeiro, esclarecia que deveria ser identificado a programação que iria suportar a aquisição, o objetivo estratégico que deveria ser observado pela aquisição e pela contratação. E também que essas decisões deveriam ser tomadas a partir de colegiados, de conjunto de representantes dos diversos setores da organização. Certo? Essas são as duas ideias principais que nós encontramos nesse precedente importantíssimo, paradigmático do TCU. Imbuído dessa recomendação do TCU, em junho de 2018, o, à época, diretor do foro da Seção Judiciária do Ceará, o juiz federal Eduardo Vilar, iniciou esse processo na Seção Judiciária. Ele, por primeiro, estabeleceu uma comissão de aquisição, né, uma CAAC, uma comissão que iria verificar, a Comissão de Avaliação Anual de Aquisições e Contratações queria fazer isso, ou seja, iria permitir um espaço colegiado para discussão do que iria ser adquirido, e um planejamento, né, plano anual de contratações, em que também, de modo colegiado, com as unidades dando as suas perspectivas, as suas necessidades, os seus anseios, para que isso passasse a ser um parâmetro de atuação. Isso acontece
em meados de 2018. Obviamente, as repercussões, na verdade, correram a partir de 2019, né? O juiz federal Eduardo encerrou a administração dele da direção em março, né? Em março de 2019. Em fevereiro ainda de 2019, é importante destacar isso porque dá um conjunto à evolução de como as coisas chegaram aonde estamos hoje. Em fevereiro de 2019, aí o Eduardo constata que com a edição da Instrução Normativa número 1 de 2019 do Ministério da Economia, ele tem uma dúvida se a seção estaria obrigada ou não a enviar o PAC no sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, o EGC, né, ferramenta integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, e indaga o tribunal. Né? O tribunal verifica que essa questão era relevante em nível nacional, consulta o TCU, o Conselho da Justiça Federal, e o Conselho explicita, dá a resposta para o TRF da Quinta e para todos os tribunais regionais do país, de que não era obrigatório, né, porque a instituição normativa vincularia o executivo, mas que entendia que isso era recomendável, né? Não era obrigatório, mas era recomendável. E forte, então, nessa autorização, isso evoluiu na seção judiciária do Ceará. Ficamos muito felizes porque essa iniciativa veio depois ser chancelada no âmbito do Poder Judiciário Nacional pela Resolução 347 de 2020 do CNJ. Né? Então, a governança de aquisições e contratações na seção do Ceará, ela tem esse contexto histórico, né, de se mirar na orientação do TCU e também nas orientações do Conselho da Justiça Federal e iniciar esse processo. A estrutura, o nosso modelo adotado é um tripé, em que você tem os três pilares, né? A Comissão de Avaliação Anual de Aquisições e Contratações, né? O plano que nos norteia, e o centro de custos, né? Que serão detalhados em seguida pelo Marcos Heleno e pela Edna, que nos permite, ao longo do tempo, agir dinamicamente, seja no ajuste do PAC, seja no ajuste do centro de custos, de modo que a gente possa produzir o melhor resultado possível, que é a melhor execução orçamentária que nós conseguimos. Eu peço para o Marcos passar para o próximo slide, em que, assim, de modo bem objetivo, como é o modelo do nosso encontro, como é importante pelo adiantado da hora, que a gente mostra aqui concretamente em que é que essas ações impactaram 2019 e 2020, que são anos, né, orçamentários concluídos. 2021 está em andamento, mas a senda tem sido a mesma. Acredito que a gente tenha resultados semelhantes, ou possivelmente até um pouco melhores, mas aí os senhores podem observar que nós conseguimos, entre o que a gente recebeu, que é a provisão, que é a disponibilidade orçamentária que nós tínhamos em cada ano, sem falar em valores, mas em percentuais, nós conseguimos empenhar, ou seja, executar orçamento de 93,13% do que nós recebemos em 2019. E conseguimos pagar efetivamente 88,92%. Essa diferença vai para o ano seguinte, né, como restos a pagar. Significa dizer que foram coisas que começaram e não terminaram, coisas que a gente contratou e não recebeu totalmente, ou o contrato, o pagamento só foi feito no ano seguinte, porque não tinha sido ainda aperfeiçoado. E em 2020, vocês vejam que houve um ganho ainda, né, de efetividade, de produtividade. Nós conseguimos chegar a 98,21%, e aí chegamos a efetivar a pagamento mesmo em 93,41%. Né? Então, isso é muito gratificante, tem nos permitido cumprir uma série de desafios e melhorarmos estruturas e atendermos demandas que estavam reprimidas há algum tempo. Né? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês e passo a palavra para a Edna descrever um pouco melhor esse funcionamento aí de um desses elementos do nosso tripé.
Na verdade... Olha, na verdade, Marcos Heleno fala primeiro, da CAC, né? A Edna fecha, desculpe, Marcos. A Edna fecha aí com o centro de custos. Tá. Perfeito, Marcos. Por gentileza. Boa noite a todos, né? Sou Marcos Heleno, do Planejamento Estratégico da JFCE. Vou falar um pouco sobre a CAA. O que significa essa sigla com um monte de A, né? Como o doutor Cis falou, é a Comissão de Avaliação Anual de Aquisições e Contratações. Ela foi criada em 2018, ela é composta de 5 servidores, que formam um grupo multidisciplinar: a diretora da Secretaria Administrativa, a Raquel, a diretora do Núcleo Financeiro, a Edna, né, que o doutor Cis já apresentou, o diretor do NTI, o Guilherme, o supervisor da seção de licitações, o Fábio, e o supervisor do Planejamento Estratégico, no caso eu. Essa composição foi pensada para possibilitar uma visão sistêmica da comissão, que foi concebida inicialmente para realizar o planejamento anual das aquisições e contratações, como o nome sugere. Rapidamente, o escopo foi ampliado e passou a abranger a análise, sobretudo acerca da conveniência e oportunidade de todos os processos de aquisição e contratação da JFCE, incluindo também as solicitações de prorrogação contratual. E para atender essa nova necessidade, a CAAC, né, os membros da CAAC passaram a se reunir religiosamente toda quarta tarde, presencial ou remotamente. Uma medida interessante que foi adotada, que tornou os processos ainda mais céleres, foi a convocação dos responsáveis pelas áreas demandantes, quando necessária a presença, para esclarecer as dúvidas que surgiam durante a análise das demandas. Então, a gente não evitava essas idas e vindas de processo, quando a gente precisava que alguém estivesse lá para esclarecer algum ponto, a gente chamava ali ou o supervisor, o diretor do núcleo, ou alguém que o representasse. E além dos processos individuais que a CAAC passou a analisar, no período de elaboração do PAC, do Plano Anual de Contratações, sobre o qual a Edna vai falar daqui a pouco, a CAAC reúne-se com as áreas para planejar as aquisições e contratações do ano seguinte, de acordo com a previsão orçamentária. São reuniões bem longas, mas muito produtivas. Nós também percebemos que havia uma certa dificuldade das áreas demandantes em apresentar, no formato padronizado, os artefatos necessários, como o projeto básico, termo de referência, mapa de riscos, cronograma, e por essa razão a CAAC passou a editar orientações normativas, além de sugerir a realização de treinamento. É importante registrar que houve um certo desconforto dos setores, né, por acharem que a CAAC seria um gargalo na tramitação dos processos administrativos. Mas, aos poucos, a comissão deixou claro que o papel, né, era a favor da administração, contribuindo para uma melhor estruturação e fundamentação de cada solicitação. Os resultados foram, entre outros, o aperfeiçoamento, né, dos nossos processos de aquisição e contratação, e, como o Dr. Cides bem colocou, nós conseguimos o empenho de praticamente todo o valor provisionado dos anos seguintes à sua criação, 2019 e 2020. E é isso. Passo a palavra para a Edna, a nossa diretora do Núcleo Financeiro. Obrigada, Marcos. Marcos, gostaria que você disponibilizasse os slides, né, para nós darmos continuidade à experiência da Seção Judiciária do Ceará. Você tem slides, Marcos, para exibir? Pois bem, dando continuidade a essa experiência do Ceará, a política de governança de aquisições da seção tem sido documentada no que chamamos de PAC, é o Plano Anual de Contratações e Aquisições, né? A nossa história trata da seção judiciária antes e depois do PAC. Aí vocês percebam a importância dessa ferramenta no planejamento das contratações da nossa seção. Pois bem, como o doutor Alcides bem falou, no início, né, em 2018, o PAC era um plano ainda muito tímido, um plano simples. E nesse início, nessa primeira experiência, nós percebemos como era difícil planejar as despesas de um ano inteiro, juntamente com as áreas demandantes, né? Mas, apesar de toda essa dificuldade, nós resolvemos manter o PAC e implantá-lo como uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de acompanhamento das aquisições, pois nós vimos a importância do que é o planejamento, e que estávamos sendo falhos nessa área, né? E que essa prática ia trazer benefícios futuros para a nossa seção do Ceará. Então,
foi uma época de aprendizado, tanto para os setores responsáveis pelas contratações, quanto para a própria administração. Daí, nós levamos essa experiência de 2018 para 2019 e resolvemos aprimorar um pouco, né? Aqui, a intenção era aproximar a execução do orçamento, a execução do orçamento ao que havia sido planejado no PAC, entendeu? Ter o PAC como uma meta, mas esse objetivo só seria alcançado com um acompanhamento mais de perto com as áreas demandantes, se houvessem reuniões com essas equipes. E nessa fase, nós percebemos também que, à medida que era dado um ritmo de acompanhamento marcado com essas reuniões periódicas, as áreas iam apresentando respostas a esse controle de um modo muito satisfatório, né? Isso gerou uma maturidade para o grupo. Marcos, se você puder botar outro slide. Pronto. Já em 2020, né, com a lei do orçamento impositivo e a exigência da execução de todo o orçamento no ano, nós percebemos que seria mais fácil esse controle se nós compartimentássemos esse acompanhamento com as áreas demandantes, ou seja, a gente trabalhar com centros de custo. E aí, sim, cada centro de custo precisava ter muito claro o valor que ele tinha disponível para suas contratações e que eles, esses centros de custos, eram responsáveis por sua execução. Não bastava você ter simplesmente o orçamento, por exemplo, ter 10 milhões para executar, mas precisava executá-lo com responsabilidade, com eficiência. Mas, Edna, como é que isso funciona? Como se dá esse centro de custo, esse PAC? Pois bem, o centro de custo, ele informa no PAC o que vai fazer durante o ano. Ele elenca as despesas anuais planejadas com contratos, com aquisições, despesas em geral. Ele informa também quanto vai gastar com essas despesas, de acordo com o orçamento aprovado, claro, o ALOA, né? E informa também em que tempo ele vai executar, pois nós temos apenas o exercício financeiro para licitar e executar esse orçamento. Então, os valores indicados por cada centro de custo permanecem reservados sob sua responsabilidade. Eles são obrigados eles são responsáveis por esse valor até a contratação efetiva. Esse valor fica reservado para eles, ninguém pode pedir esse valor até eles mesmos liberarem, né? Então, o intuito aqui é cumprir o orçamento impositivo, não devolver orçamento no final do exercício e levar o mínimo possível de orçamento para inscrever em restos a pagar. Essa é a ordem, né? Então, as reuniões são periódicas e são marcadas de acordo com o calendário das alterações orçamentárias que é disponibilizado pelo CJF. São as famosas janelas para a troca de orçamento, né? Então, as nossas reuniões com os centros de custos devem ser anteriores a esse calendário, que é para a gente ter tempo hábil de solicitar tal alteração ao conselho, se for o caso, né? E daí, então, cada centro de custo se manifesta formalmente, expressamente em processo SEI, criado especificamente para essa ação. Ele vai informar a execução do orçamento que ele foi destinado. Se for necessário, o centro de custo vai solicitar ajustes de suas despesas. Por exemplo, se ele verificar que não há tempo hábil para licitar, né? O bem que ele está querendo licitar não dá mais tempo de licitar, e o tempo está passando, o ano está correndo. Então, ele disponibiliza o recurso para outro centro de custo, que ele dê destinação certa. Outro exemplo, se surgir uma ação prioritária em vista das despesas que ele já planejou, como foi o caso das despesas com EPIs no início da pandemia. Então, fazemos um remanejamento para essa ação prioritária, sem problema nenhum, né? Outro slide, Marcos, por favor. Então, nós saímos dessas reuniões entre os membros da CAAC, que é essa comissão multidisciplinar que o Marcos comentou, e os responsáveis por cada centro de custo, com uma decisão sobre os valores a serem alterados. Ou seja, o PAC ele será alterado. E assim nós vamos dando mais dinamismo a esse plano anual de contratações, alterando quando for necessário, adaptando as situações que vão surgindo, e o que é bastante comum, não tem problema nenhum essa dinamicidade do PAC, né? Decidimos aplicar na rotina da seção do Ceará o planejamento de forma dinâmica, sem, contudo, violar o que foi planejado.
essas alterações são apenas ajustes, não há violação do que foi planejado. Enfim, gente, em 2020 foi uma época de colher frutos desse controle orçamentário, né? Esse controle foi sendo feito paulatinamente com centros de custos, com a CAAC, com todos os envolvidos. E podemos perceber um resultado bastante satisfatório na execução do orçamento de 2020, como o doutor Alcides bem comentou, agora no início da apresentação. Foi bastante satisfatório a execução orçamentária de 2020, né? Mas aí, em 2021, que nos reserva, né? Na verdade, esperamos ter uma excelente execução orçamentária também, esperamos contribuir ainda mais para a eficiência na gestão pública, e como inovação, em 2021, uma rotina que estamos incorporando e aprimorando com o auxílio do tribunal é colocar no BI o orçamento distribuído por centro de custo, para que esses centros de custos mesmos, acompanhem a sua execução, não fiquem dependendo apenas de informações a serem fornecidas pelo núcleo financeiro. Eles ficam perguntando demais como é que está o orçamento. Então, eles mesmos vão ter acesso à sua própria execução. E sobre isso, sobre esse assunto, o tribunal vai poder falar com mais propriedade, com os amigos Thelma e Campelo, a quem eu passo a palavra com muita honra. Boa noite. Falar depois de doutor Alcides e do pessoal do Ceará fica fácil, né? Porque eles trouxeram de forma bem didática tudo aquilo que a gente também está tentando fazer no tribunal. A nossa história é mais recente, nós estamos aqui aprendendo também com o Ceará e com todas as outras seções judiciárias, e a ideia é que a gente consiga implementar PAC e centros de custo, uma nova forma de governança das aquisições na região. Esse é um dos desafios que a gente enfrenta de agora em diante. Campelo, coloca só no segundo slide, por favor. Quando eu cheguei o ano passado na direção-geral, eu vim de muitos anos na área judiciária, a percepção que eu tive é que a gente tinha setores que trabalhavam muito, mas eram engrenagens isoladas, né? Então, tinha o pessoal do orçamento, da TI, da administração predial, todos lutando muito, mas estavam trabalhando de forma isolada. E a gente precisou começar a pensar de uma forma mais coletiva, uma mentalidade que nos integrasse, né? A gente não tinha centro de custo, a gente não tinha PAC, né? Não tínhamos reuniões de acompanhamento do orçamento. As reuniões dos comitês eram isoladas, a gente tinha o comitê de TI, o comitê de orçamento, o comitê de atenção à saúde, então eram comitês isolados, né? E não existia muita regulamentação sobre a governança das aquisições e das contratações. Então, tudo vem andando em paralelo. Embora aí tenha uma sequência, na realidade, a gente vem trabalhando em paralelo. A primeira coisa que a gente criou, e aí era um pedido de Campelo já antigo, à administração, e a gente conseguiu implantar ainda no segundo semestre de 2020, foram os centros de custos, mas ainda baseado num planejamento não formal, ou seja, cada área sabia mais ou menos o que precisava fazer naquele ano, qual era o plano de obras, o que é que a TI queria, principalmente essas áreas principais, né? Então, a gente fez a divisão orçamentária baseado nesse planejamento ainda tímido, né? E não regulamentado, e começamos a acompanhar. E definimos que iríamos fazer o PAC de 2021, mesmo fora do prazo, né? Porque ele deveria ter sido feito em março de 2020, e ter sido iniciado em março de 2020, e não ali no final do ano de 2020, início de 2021. Quando nós fomos montar o PAC,
E aí, dentro de todas essas regras que já foram colocadas, né, em relação ao planejamento estratégico, a identificação de qual ação se refere, criamos o nosso modelo, né, de preenchimento ali daquelas informações, né? E uma coisa que eu senti dificuldade foi que os gestores entendessem das áreas que eles precisavam dizer o que eles precisavam. Em regra, todos me perguntavam, e quanto eu vou ter em dinheiro? E eu fazia, não pense quanto você vai ter em dinheiro. Esse problema é meu e de Campelo. Me diga o que é que você precisa, o que é urgente, o que é prioridade, tudo isso vinha indicado no PAC. Né? Mas os gestores realmente tinham dificuldade nesse aspecto. Eles não sabiam quanto iam dispor e não queriam dizer, transcenda, sonha, me diga tudo que você precisa. E assim foi feito o nosso primeiro PAC. Com esse PAC, o orçamento de 2021, aprovado só no final de abril, infelizmente, né, o que tirou aí um terço do ano na execução, a gente dividiu entre os centros de custos, né, e começamos a acompanhar a execução. Né? Durante o acompanhamento dessa execução, o que é que a gente percebeu? Que muitos gestores, assim como colocado pela colega Edna, não tinham o conhecimento necessário para a elaboração dos artefatos necessários para uma licitação. As duas áreas que têm mais contratações estavam bem, mas os centros de custos menores tinham essa dificuldade, o que levava sempre a área administrativa e a própria área de licitação a estar refazendo o processo, indo e vindo. Então, percebemos que a gente precisava capacitar esses gestores. Inclusive, o curso está acontecendo agora, no mês de julho e agosto. Né? É um curso que foi formatado por Elias, inclusive, que veio do Ceará, que sabe tudo aí sobre essas licitações e sobre o PAC, e está sendo ministrado justamente para os gestores que não têm o conhecimento necessário na confecção desses artefatos. Uma outra coisa que nós percebemos é que faltava essa regulamentação interna. Né? Então, passa para outra, só para mostrar algumas. Né? Algumas coisas me chamavam a atenção. A quantidade de reuniões que a gente tinha dos diversos comitês que muitas vezes geravam demanda orçamentária, né? Mas que geralmente eram as mesmas pessoas nesse comitê, assim, a base do comitê era formada pelos mesmos servidores, mas eram comitês distintos, como se não houvesse uma cabeça, uma coordenação de todos, que é justamente o CAAC aí do Ceará, né? Que uniu as diversas áreas em um único comitê. Então, a gente fez essa proposta ao Dr. Marco Bruno, que achou bem interessante, e recentemente, semana passada, nós tivemos aprovadas essas duas resoluções, a 22 e a 23, que já traz para dentro dela um aspecto regional também. É a unificação desses diversos comitês em um comitê por sessão judiciária e por tribunal, mas também um comitê regional. É bem novo, a gente vai começar a discutir, e a 23, que estabelece o nosso sistema de governança e gestão. Né? Também foi aprovado esse ano o ato 268. Esse ato, segundo as pessoas que participaram, é hoje o que tem de mais moderno aí em relação os procedimentos de aquisição por registro de preço. Qual era o grande problema nosso? Pela falta de pessoal mesmo, né? A gente sofre hoje com um problema de pessoal no tribunal e nas sessões.
a TI já fazia muito esse trabalho de compra regionalizada, mas muitas vezes a gente esbarrava em procedimentos diferentes de uma sessão para outra, ou diferente no tribunal, ou de entendimentos diferentes da assessoria jurídica de uma sessão e do tribunal. E a gente achou que devia montar um grupo formado por essas pessoas, as assessorias jurídicas, a TI, as licitações, e criar um documento que definisse esses procedimentos para que a gente pudesse melhorar nossas aquisições usando a força de uma compra coletiva, né? Recentemente, a gente comprou os certificados digitais e assim a diferença de preço foi tremenda em relação à última compra ou se uma sessão tivesse comprado isoladamente, né? Esse ato ele tem três pontos principais. Ele traz uma nova forma de pesquisa de preços, justamente para permitir essas compras regionais, porque ele equaliza os preços por estado, porque às vezes o preço de um estado pode ter alguma variação de um para o outro, né? Ele também cria as equipes regionalizadas para contratação de procedimentos, para contratação e procedimento licitatório, e ele uniformiza, como eu já havia dito, os procedimentos de alinhamento nas assessorias jurídicas. Então, ele foi muito bom, a gente está começando a acompanhar, ele já vem discutido a lei nova aí de licitação, né? Temos também a IN3, que é de ordem interna, onde a gente estabeleceu os prazos, né, para a abertura dos procedimentos licitatórios e os itens mínimos de artefatos em cada um deles. Então, o pessoal da Secretaria Administrativa e da licitação cobra quando o pessoal não cumpre aquele calendário de licitação ou de renovação de contratação que nós estabelecemos junto com o PAC. Então, basicamente, foi isso que nós fizemos de 2020 para 2021. Campelo, volta um pouco, professor, se tem... O que a gente tem mais aqui? A gestão dos contratos, que é isso que eu falei agora, que o pessoal realmente cobra, não só renovação, licitação, como aquisição. Nós temos 2 calendários para isso. E a reunião de acompanhamento. Na nossa última reunião de acompanhamento dos centros de custo, a gente conseguiu remanejar 1.100.000 entre diversas áreas para outros projetos, né? E aí, a gestão de risco, né? Porque, assim, o que nós podemos, um ano como esse, que já perdemos 4 meses da aprovação do orçamento, né? O que a gente consegue executar, o que a gente consegue cumprir em relação ao orçamento imperativo. Essa semana, durante a reunião com os diretores administrativos da sessão, discutimos formas de tentar garantir, né, o pagamento esse ano, para não ficar em restos a pagar, mesmo que a aquisição, o bem, só chegue no início do ano seguinte, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse aspecto, ou seja, a gestão do risco na execução dessas aquisições. Então, basicamente, é isso, né? Eu acho que o grande desafio da gente aí para 2021 é recuperar esse 1/3 de ano perdido, né? Para conseguir executar dentro do possível, se planejar antecipadamente, porque a gente sabe que sempre há no final do ano um descontingenciamento vindo do CJF, então sempre chega orçamento de última hora e a gente precisa estar pronto para fazer as aquisições necessárias nesse período, né? Agora, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir sair de um planejamento de um ano para um planejamento de um ciclo estratégico, né? O ideal não é planejar um ano, o ideal é planejar um ciclo estratégico.
nós fizemos o dever de casa de onde queremos estar em 2026. Né? Todas essas ações aqui, elas têm um reflexo direto nesse resultado, mas a gente só tem planejado ano a ano. Né? Se a gente planeja a obra, planeja um ano, aquisição de veículos um ano, PAC um ano, mesmo a gente sabendo que aquilo que não foi feito naquele ano já fica para o ano subsequente, mas a gente podia planejar para 5 e tentar dividir ao longo dos 5 anos esse planejamento. Né? E, em vez de eu dizer assim, eu preciso disso e achar o que se vincula no planejamento estratégico, eu pegar o planejamento estratégico e dizer assim, o que eu preciso fazer para chegar ali? Né? É uma visão diferente do que a gente precisa fazer. Então, assim, eu acho que esses são os grandes desafios. A região inteira tem se mobilizado para isso. Né? Nós estamos fazendo um sistema de governança das aquisições, onde o PAC vai poder ser elaborado nele, e é um sistema que vai conversar, vai ser integrado a 2 outros sistemas que nós temos, que é o de orçamento e o de contrato. E a ideia é que, assim que a gente consiga terminar, a gente repasse esses sistemas também para as seções judiciárias da região. Nós acreditamos que até o final do ano o SGA vai estar operacional e aí a gente começa a estudar como vai distribuir isso entre as diversas seções para ajudar nesse controle, ajudar nesse processo de melhoria da governança. Agora, centro de custos, o craque é Campelo e ele vai falar aí agora. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar inicialmente o doutor Alcides, a Edna e o Marcos Heleno aí do Ceará pela apresentação brilhante. Thelma também, aqui é a nossa diretora-geral do tribunal. E também gostaria de parabenizar aí o professor Piccolo e o doutor Marco Bruno aí pela iniciativa desse evento. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inovação e tecnologia, principalmente inovação tecnológica, e, digamos assim, um dos meus hobbies no tempo livre é estudar isso. Então, eu vejo tantos termos hoje sendo utilizados aqui, como MVP, Design Thinking, coisas que realmente estão aí, como se diz, aí no estado da arte e da administração. E aí, sobre a questão do centro de custos, voltando aqui à nossa realidade, como o Thelma bem explicou já, a gente esse ano formalizou o centro de custo, criou atos, definiu atribuições e responsabilidades. O tribunal já vinha desde 2016, a gente já tinha uma divisão do orçamento por setor, mas não era centro de custos, isso não era o conceito de centro de custos. A gente achava também que, com as informações atualizadas em tempo real no BI, haveria uma melhora significativa. Houve, de fato, um avanço, uma melhora, mas o que a gente notou, de fato, que vai ser um salto muito grande no modelo de gestão orçamentária, é aí a questão da formalização e da operação do centro de custos, porque a gente teve aí nos últimos anos 2 grandes fatores que impactaram totalmente a execução orçamentária. O primeiro foi a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos na administração pública. Isso impactou principalmente no restos a pagar, o que significava que antes a gente deixava... Isso era uma prática de toda a administração pública federal. Uma parte significativa do orçamento de cada ano, que chegava a 30% a 40%, era executada em restos a pagar. Grandes obras do Brasil, da nação, da Justiça Federal, eram feitas executadas em restos a pagar. E, a partir de um determinado momento, o restos a pagar, quem inscrever, a gente perde o limite de pagamento no próximo ano. Então, precisou haver realmente, aí, de fato, uma mudança para evitar o máximo possível de inscrição em restos a pagar. E a outra grande mudança foi em 2020, o orçamento impositivo. Então, significa que tudo que foi autorizado na lei tem que ser gasto, e o que não foi gasto tem que ser justificado.
E aí o centro de custos ele tem se mostrado um grande aliado aí nessa questão tanto do teto de gastos quanto da execução orçamentária integral aí, da execução 100%. Então, o que a gente fazia basicamente antes era pegava as ações orçamentárias, como está aí, e elas vinham em, como é que se diz, que a gente chama programas de trabalho específico, julgamento de causas, ações de informática, obras e tudo mais. E cada setor do tribunal, no caso do tribunal, ele tinha o conhecimento da sua parcela, mas havia, de fato, uma dificuldade de planejamento. Certo? Com a implantação efetiva do centro de custo, a gente está vendo um aproveitamento muito maior do orçamento. Então, por exemplo, como o Tama falou, na última reunião, há 15 dias atrás, que a gente fez, antes do crédito suplementar, da janela, né, que Edna falou, existem 3 janelas de alterações orçamentárias a cada ano. O centro de custos eles possibilitam que aqueles gestores de centro de custos que eles perceberem que não vão ter a possibilidade de execução orçamentária, eles disponibilizam o orçamento para a administração e, de acordo com as prioridades, elas realocam esses recursos orçamentários para outros centros de custos. E, dependendo da realocação, a gente faz as alterações orçamentárias. Então, hoje, a ação orçamentária era diretamente, como vem aqui, por exemplo, diretamente do programa de trabalho para a execução. Hoje não, ela passa por cada centro de custo e tem suas atribuições e responsabilidades. É um avanço grande que a gente nota aí, é uma inovação procedimental, e como eu disse, embora a gente já trabalhasse, mas não havia essa formalização, esse procedimento ele não estava sedimentado ainda, e a partir aí desse ano a gente começou a usar isso fortemente e a gente já tem observado grandes resultados nessa questão. Um dos fatores aí que auxiliam o gestor do centro de custo, porque a gente não poderia pegar um orçamento e dizer, tome aí 7 milhões de reais para você administrar na questão de manutenção predial, por exemplo, e aí ele ficar, digamos, no voo cego. Então, a gente utiliza o BI, eu não coloquei aqui os painéis, porque não ia ser possível ver, porque a questão do tamanho, os painéis de centro de custos, eles são muito grandes. Então, cada gestor do centro de custo, ele tem à disposição dele um painel atualizado em tempo real, que diz exatamente o quanto ele já recebeu, o quanto ele está empenhado, o quanto ele pagou de restos a pagar, o quanto falta ele ainda pagar no ano, o quanto ele pagou do exercício e o quanto ele tem ainda limite de pagamento. Isso aí é um resumo, isso que está aparecendo aí no slide. E ele tem isso aí detalhado, por cada contrato, por cada empenho, ele consegue exatamente ver. Então, a gente trouxe a responsabilidade aí para os gestores de centro de custo, mas também deu uma ferramenta para eles acompanhem em tempo real. Então, essa ferramenta ela é atualizada todos os dias, a gente baixa planilhas do que a gente chama tesouro gerencial, com a execução orçamentária atualizada, e essas planilhas alimentam o BI. A nossa expectativa aí é que no futuro a gente consiga não precisar mais baixar planilhas, a gente pegar informações do SGA, que é o Sistema de Gestão Administrativa, do Sistema de Gestão Orçamentária, do Sistema de Contratos, todos esses sistemas alimentarem painéis aí no BI de forma automática, sem precisar da interferência humana. Hoje a gente ainda precisa um pouco da interferência humana. Mas, de toda forma, o fato da gente já ter implementado isso aí é um grande avanço. Eu acho que foi a doutora Gisele, a vice-diretora do Foro do Ceará, que ela disse que uma das questões como é que se diz? A cultura organizacional mata a inovação. E eu digo também que a burocracia excessiva que a gente tem, como um todo, existem muitas regulamentações a serem seguidas, muita burocracia que a gente tem que seguir, ela também é uma questão que é um impeditivo para a inovação, mas, de fato, a gente vem buscando alternativas aí para conseguir inovar dentro desse ambiente tão rígido que já foi comentado aqui ao longo de todo o dia, durante várias apresentações. Então, da minha parte era isso, e finalmente assim eu queria parabenizar o Dr. Marco Bruno, porque
tem uma frase, eu acho que é de Vitor Hugo, que diz assim: nada é mais forte do que uma oportunidade, do que uma ideia que encontrou a sua oportunidade, do que uma ideia que chegou ao momento dela. Me parece que a inovação chegou de vez o momento dela na Justiça Federal da Quinta Região, com força aí, e aí está trazendo grandes frutos aí, como a utilização desse ambiente 3D, o metaverso aqui, achei genial aí o evento. E tem um último slidezinho aqui, que é sobre o nosso processo de melhoria constante. Aí eu queria passar para a Thelma para ela finalizar essa apresentação aí do nosso processo aí que a gente planeja nos próximos. O que é que a gente já conseguiu de objetivos e o que é que a gente pretende também. Eu já falei um pouco de tudo que tem aqui nesse slide, mas é isso, a gente busca a eficiência do gasto público, né? E aí são várias ações em paralelo. A gente tem tentado reduzir os valores inscritos em restos a pagar, tentado aumentar o percentual de execução orçamentária, a maior participação dos gestores, a elevação do nível de transparência. Esse ano a gente fez algo com a sessão, foi bom passar isso aí, que eu me lembrei agora, que a gente distribuiu todo o orçamento de primeiro grau, as sessões souberam com antecipação quanto é que dispunham, né, para melhor se organizar, melhor se programar em suas aquisições e contratações, né? E a avaliação periódica do centro de custos e uma tomada de decisão mais eficiente, né? Porque com as informações atualizadas de quanto eu tenho, deixo de ter, quanto posso remanejar, a tomada de decisão ela é mais eficiente. Isso é um ciclo de melhoria contínua, né? Nunca para de melhorar, a gente sempre vai achar mais ações que devem existir para que essa eficiência chegue a um grau máximo possível, né? E eu acredito que a gente está no caminho certo. E só para brincar no final, eu fico dizendo para o doutor Marco Bruno assim: eu ainda não dei um não de dinheiro a ninguém. Até agora, o dinheiro deu para fazer tudo, tanto no tribunal como nas sessões. E eu acho que isso é o que significa o planejamento, né? É a gente conseguir atender a tudo, a todos os anseios aí das diversas áreas do tribunal e sessões judiciárias. E é isso. Com isso, a gente encerra também. Alô? Sensacional. Incrível, incrível. Eu preciso dizer algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que esses dois projetos mereciam essa plataforma aqui para que fossem projetos conhecidos, né? A gente estava comentando aqui com o Piccoli como nós fazemos, Campelo, Edna, Marcos, poucos eventos, né, de inovação na área orçamentária, que são absolutamente fundamentais, porque a gente precisa que esse dinheiro chegue para aquela senhora do painel anterior. Então, para que isso aconteça, a gente precisa justamente de projetos como esse, né? E veja como coisa preciosa disse Thelma há pouco. Ainda não faltou dinheiro para ninguém no período de crise que nós estamos vivendo. E é difícil que esse tipo de projeto ganhe visibilidade, né? Quando a gente faz levantamento de temas e palestrantes, a gente pesquisa, é engraçado que ninguém sugere. A gente não tem esse tipo de pauta, e é importantíssimo, por isso que eu parabenizo mais uma vez por ter trazido para compartilhar isto, para que todos conheçam. A gente precisa dar mais palco para esse tipo de iniciativa que vai modernizar a máquina, não só a parte da jurisdição, mas a área MEI precisa evoluir também, né? Se fala muito em robotização, em uso de IA, Big Data, Analytics, mas sempre pensando na jurisdição, na área MEI muito pouco. Pois é. E aí a gente precisa compreender que humanização começa com responsabilidade. Responsabilidade porque esse dinheiro não nos pertence, o dinheiro pertence ao povo, né? E nesse sentido, vocês estão de parabéns pela sofisticação de ambos os projetos, né? Que tem por objetivo justamente aplicar da melhor forma o dinheiro que é do povo, que o povo nos confia, né? Justamente para que a gente possa desenvolver na ponta de lança projetos como todos os outros que foram apresentados hoje. Foi um ano, né, Thelma, Campelo, pelo menos da parte do tribunal, um ano de projeto, né, e a gente fica muito feliz. Eu fiquei super feliz quando vi que fiz, de certo modo, minimamente parte lá com os últimos atos normativos que vocês, né, referiram.
né? A gente vê que é um trabalho fantástico e a gente compreendeu, né, quando o Thelma nos enviou para a presidência o primeiro ato normativo que passou por nós, né, das contratações compartilhadas, a gente viu que, na verdade, silenciosamente a área orçamentária estávamos criando a rede de inovação, a rede de inteligência, mas essa rede já existia, ela estava ali sendo construída silenciosamente na base, né, na matéria-prima com a qual nós prestamos o nosso serviço, que é o dinheiro público. Então, parabéns a todos vocês, né, Thelma, Alcides, Campelo, Marcos e Edna, pelo belíssimo trabalho. Sensacional, que fechamento, hein? Nós que agradecemos a oportunidade, né? E parabenizamos a presidência, o presidente Edilson Mob, pelo encampamento dessa ideia, dessa iniciativa, você, Marco Bruno, aí pela idealização, pela condução, e a todos. Eu acho que esse evento marca um divisor de águas, né? Em todos os aspectos, nós pensarmos os nossos aperfeiçoamentos, melhorias, reflexões, em todos, em ambos os aspectos, jurisdicionais e administrativos. Volto a insistir, o candeeiro só se mantém aceso se a gente continuar com gás. Nós cuidamos do gás. Pois é. Eu acho que essa turma rica, né? Essa turma rica da área orçamentária merece palmas e cifrões lá no chat, cifrões e dinheirinhos lá no chat do YouTube.